A Grã-Bretanha é um país de tradições seculares, e algumas delas podem parecer estranhas para os turistas. Mas os britânicos não estão preocupados em mudar as coisas só porque o resto do mundo age de forma diferente. Bem-vindo a uma casa inglesa, e prepare-se para ter uma surpresa em quase todos os cômodos. Torneiras duplas. No Reino Unido, há duas torneiras, uma para água quente e outra para água fria. Quando elas surgiram pela primeira vez, a água era aquecida em caldeiras, e era nelas que um tipo de bactéria, a listeria, se proliferava. As pessoas corriam risco de serem contaminadas quando usavam a água quente, enquanto a fria era pura e poderia ser usada para beber. Para evitar um surto de listeriose, as autoridades proibiram misturar a água quente com a fria. A época das caldeiras acabou há muito tempo, mas algumas torneiras separadas ainda podem ser encontradas lá, principalmente em casas antigas. E como é que eles lavavam as mãos? Pois é, os britânicos brincam que se acostumaram a lavar as mãos movendo-as rapidamente de uma torneira para a outra. Se não tiver essa habilidade, você pode tampar a pia e misturar a água, o que ajuda a diminuir o desperdício. Outra opção é comprar uma peça especial que já mistura os dois tipos de água. Lei da água. Em 1965, outra regrinha sobre a água foi sancionada. A torneira com água quente tinha sempre que ser instalada do lado esquerdo, quando possível. Isso foi feito para proteger as pessoas que não enxergavam bem, pois poderiam não ver onde estava a água quente e sofrer queimaduras. Energia elétrica nos banheiros. Você não encontrará nenhuma tomada dentro dos banheiros. Lá, a voltagem é de 230 volts. E para evitar algum choque elétrico, existem até interruptores de cordinha para acender a luz. Eles são totalmente seguros, mesmo quando estão molhados. As regras britânicas de segurança também exigem que ninguém consiga plugar nada na tomada enquanto estiver dentro da água. É por isso que há tomadas na cozinha, lá onde você tem contato com a água, mas não vai mergulhar nela. Cada país tem suas regras, mas podem não ser tão seguras quanto as britânicas. Plugs. Os plugs são diferentes, tendo 3 pinos quadrados. As tomadas têm um botão de liga-desliga, o que é bom, já que você não precisa desplugar um aparelho depois de carregá-lo. É só desligar a tomada. Mas cuidado, se esquecer de ligá-la e colocar seu celular para carregar durante a noite, você pode perder a hora. Máquinas de lavar na cozinha. As máquinas de lavar roupas ficam na cozinha por uma questão de disponibilidade de tomada, ou porque as casas são pequenas e costumam não ter área de serviço, nem espaço para colocar secadoras. Para secar as roupas, os britânicos fazem como a maioria dos brasileiros. As penduram em varais mesmo. Interruptores invertidos. Os interruptores ingleses são invertidos. Você precisa pressionar eles para baixo para acender a luz, para cima para desligá-la. Como surgiu essa tradição? Ninguém sabe, é apenas uma convenção. Carpetes. Carpetes são encontrados por tudo, às vezes até no banheiro. Se for comprar ou alugar uma casa, isso nem será mencionado no anúncio, pois geralmente não há outra opção. Guarda-roupas. Como as casas costumam ser muito pequenas, não há espaço livre para colocar guarda-roupas grandes. As pessoas tentam aproveitar espaços inusitados para guardar seus pertences, como aquele vão que existe debaixo das escadas. Janelas. As janelas são abertas para fora, para cima ou para baixo, mas nunca para dentro. Faz sentido, já que os cômodos são pequenos, mas imagine a dificuldade para lavar essas janelas. As vitorianas geralmente têm só um painel de vidro, e não dá para substituí-las por janelas mais modernas, pois os prédios antigos devem ter sua arquitetura preservada. Os britânicos também não usam cortinas, só persianas, que são bem grossas e têm diversas camadas. Ar-condicionado. As casas britânicas não costumam ter aparelhos de ar-condicionado, já que a temperatura no verão não é muito alta. As janelas são usadas para ventilação e há circuitos de ar instalados acima delas para que o ar fresco possa entrar no ambiente, mesmo quando as janelas estão fechadas. Quando algum aparelho de ar-condicionado é instalado na casa, eles usam rolinhos especiais para vedar essas passagens de ar. Janelas tampadas. Há inúmeras casas antigas no Reino Unido que têm janelas cobertas. Que coisa estranha, não? Bem, existe uma explicação histórica para isso. O imposto sobre janelas começou a ser cobrado em 1696. Cobrava uma taxa dos proprietários de acordo com o número de janelas que seus imóveis tinham. Quanto mais janelas uma casa tivesse, mais alto seria o imposto a ser pago. Geralmente, eram os ricos que tinham casas maiores com mais janelas. Então, o governo teve essa ideia brilhante para fazê-los pagar mais impostos. Pessoas pobres, cujas casas tinham menos de 10 janelas, eram isentas desse imposto.
Mas quem não tinha dinheiro para pagar impostos tão altos, ou quem tinha dezenas de janelas em suas mansões e queria economizar, acabava tampando as janelas. Quando o imposto foi cancelado, as pessoas já tinham se acostumado tanto com a escuridão que nem se deram ao trabalho de retirar os tijolos das janelas. Frio dentro das casas. Geralmente faz muito frio dentro das casas britânicas durante o inverno. As taxas dos aquecedores são muito altas e os britânicos preferem usar um monte de camadas de roupas do que pagar contas enormes. Tem gente que até desliga o aquecedor durante a noite e leva uma garrafa de água quente para a cama. O governo chegou a criar um decreto que determinava que a temperatura dentro das casas não poderia ser menor que 17 graus. Canos na frente da casa. Eis outro detalhe que deixa os turistas encabulados. Os encanamentos de água e esgoto não ficam debaixo do chão, e sim na frente das casas. Isso também faz parte de uma tradição antiga, quando os encanamentos eram muito mais simples. Latas de lixo. As latas de lixo ficam perto da porta de entrada da casa, como se fossem objetos de orgulho do proprietário. Mas o real motivo por trás disso é a praticidade. Isso facilita o trabalho dos coletores. No século XIX, as pessoas costumavam queimar o lixo no quintal. E depois, os coletores de cinzas recolhiam os restos da queimada. No século XX, a quantidade de lixo aumentou e muitas cinzas não eram recolhidas. Os coletores perdiam muito tempo indo até o quintal. É por isso que as autoridades mudaram a política do lixo e obrigaram as pessoas a colocarem o lixo em latas de frente para a rua, para facilitar a coleta. Quintais pequenos. De qualquer forma, nem tem tanto espaço no quintal para colocar latas de lixo. Algumas casas britânicas das principais avenidas das cidades têm apenas 3,5 metros de largura e têm quintais minúsculos. Mesmo assim, essas casas custam muito mais do que os imóveis das ruas laterais. O motivo é simples. Todo mundo queria morar na avenida, mesmo se a casa fosse pequena. Na verdade, esse desejo ainda existe. Entrega de correspondências. As portas de entrada das casas têm aberturas para as correspondências, de modo que as cartas e jornais caem direto no chão do interior da casa. Se não houver nenhuma abertura, a correspondência é enfiada debaixo da porta de entrada. Lembra daquele episódio do Harry Potter, em que dezenas de cartas da Hogwarts voaram pela abertura para dentro de casa? É disso que eu estou falando. Portinhas para o leite. As casas antigas também têm portinhas especiais para o leite. Hoje elas são vistas com estranheza, já que podemos comprar leite em qualquer supermercado. Mas até meados do século XX, as fábricas de laticínios entregavam leite diretamente nas casas dos clientes. As pessoas deixavam garrafas vazias do lado de fora da entrada, ou atrás dessas portinhas de leite, que poderiam ser abertas tanto pelo lado de dentro quanto de fora. Eu ainda acho essa ideia bacana demais. Quais desses detalhes estranhos sobre o Reino Unido mais lhe impressionaram? Você conhece outros? Conte pra gente nos comentários abaixo. Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos legais que podem lhe interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.